Imagine navegar durante dias pelo Oceano Atlântico e, de repente, avistar um navio completamente sozinho. As velas ainda balançam com o vento. A embarcação continua flutuando normalmente. Não há sinais de colisão, não há fumaça e nem pedidos de socorro. Mas existe um detalhe assustador. Não há absolutamente ninguém a bordo. Nem o capitão, nem a tripulação, nem mesmo a pequena filha do comandante. Como 10 pessoas simplesmente desaparecem no meio do oceano sem deixar um único corpo para trás? Essa não é uma história de ficção. Ela aconteceu de verdade. Mais de 150 anos depois, continua sendo um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Hoje, você vai conhecer o enigma do Mary Celeste. E no final deste vídeo, talvez perceba que a explicação mais assustadora pode não ser a sobrenatural, mas justamente a mais humana. O ano era 1872. O Mary Celeste partiu do porto de Nova York rumo à cidade de Gênova, na Itália. A bordo estavam 10 pessoas: o capitão Benjamin Briggs, sua esposa, sua filha de apenas 2 anos e 7 experientes marinheiros. A viagem parecia absolutamente normal e nada indicava que aquele navio entraria para a história. Dias depois, outro navio, chamado Dei Gratia, navegava pela mesma região do Atlântico. Foi então que algo estranho chamou a atenção da tripulação. O Mary Celeste navegava de forma irregular. Mudava ligeiramente de direção e parecia sem controle. Mas não afundava, nem emitia qualquer sinal. Intrigados, alguns marinheiros embarcaram para investigar. E o silêncio que encontraram era perturbador. Os alimentos continuavam na cozinha. Os utensílios permaneciam sobre a mesa. Os pertences pessoais estavam intactos e a carga também permanecia no porão. Não havia sinais de saque, de violência, nenhuma marca de luta e nenhum corpo. Era como se todas as pessoas tivessem simplesmente desaparecido no mesmo instante. Mas havia um detalhe ainda mais intrigante. O único bote salva-vidas não estava mais preso ao navio. Alguém havia saído dali de forma apressada. Mas por quê? Dentro da cabine do capitão, os marinheiros do Dei Gratia encontraram o diário de bordo. Esse documento registrava diariamente tudo o que acontecia durante a viagem, sendo praticamente a memória oficial do navio. As anotações seguiam e a última entrada tinha sido feita 10 dias antes, na manhã de 25 de novembro. A anotação, escrita entre as 5 e as 8 horas da manhã, indicava que o navio já enfrentava um forte mau tempo, localizado bem próximo à ilha de Santa Maria, no arquipélago dos Açores. A última posição registrada indicava que o Mary Celeste estava a muitos quilômetros do local onde foi encontrado. Isso significava apenas uma coisa. Durante dias, o navio continuou navegando completamente vazio, empurrado apenas pelo vento e pelas correntes marítimas, sem ninguém no leme, sem ninguém controlando as velas e sem ninguém vivo a bordo. Quanto mais os marinheiros do navio Dei Gratia analisavam o caso, mais perguntas surgiam e quase nenhuma resposta. Foi então que começaram a aparecer inúmeras teorias, algumas bastante plausíveis, outras dignas dos maiores filmes de terror. Logo que o navio foi rebocado, as investigações começaram e o mundo tentou entender o impossível. A primeira hipótese foi óbvia: piratas. Mas ela foi descartada em minutos. O dinheiro do capitão, as joias da esposa e toda a carga valiosa estavam no navio. Piratas jamais deixariam uma fortuna para trás. A segunda teoria envolveu um motim. Será que os marinheiros se revoltaram, mataram o capitão e sua família e fugiram? Mais uma vez, os fatos disseram não. Não havia uma única marca de violência, nenhuma gota de sangue no navio e nenhuma arma estava faltando. Além disso,
A tripulação era formada por homens calmos e de extrema confiança do capitão. Histórias sobre monstros marinhos gigantes, como o lendário Kraken, ganharam força nos jornais da época. Mas o navio estava perfeitamente navegável, sem danos na estrutura. Durante décadas, o caso foi considerado sem solução, mas a ciência moderna e historiadores focaram em 2 detalhes que foram ignorados na época. Primeiro, o único bote salva-vidas do navio tinha sumido. Segundo, dos mais de 1.700 barris que estavam a bordo do Mary Celeste, 9 estavam completamente vazios. A teoria mais aceita hoje defende que esses 9 barris eles eram feitos de uma madeira diferente, muito mais porosa. Vapores altamente inflamáveis e invisíveis escaparam desses barris por conta do mar agitado. Imagine a situação. Você está no meio do oceano, sente um forte cheiro químico, escuta pequenos estalos e pressões vindos do porão fechado. O medo toma conta. O capitão Briggs acredita que uma explosão catastrófica vai acontecer a qualquer segundo. Em pânico para salvar sua esposa e sua filhinha, ele toma uma decisão desesperada. Ordena que todos embarquem no bote salva-vidas imediatamente. A ideia era permanecer amarrado por uma corda, esperando o gás dissipar a uma distância segura. Mas o destino foi cruel. A mesma tempestade violenta que provocou o vazamento arrebentou a corda. No meio do oceano aberto, os 10 tripulantes assistiram impotentes. O Mary Celeste se afastar rapidamente, levado pelo vento, deixando-os para trás em um pequeno bote, condenados à morte pela fome e pela sede na imensidão do Atlântico. Como toda grande história sem respostas, o Mary Celeste rapidamente entrou para o mundo das lendas urbanas. Alguns jornais da época afirmavam que criaturas gigantes teriam atacado o navio, criando mitos sobre um enorme polvo ou até mesmo o lendário Kraken. Também surgiram teorias envolvendo ondas assassinas, anomalias magnéticas e até abduções alienígenas. O problema é que nenhuma dessas hipóteses possui qualquer evidência concreta. Mas elas ajudaram a transformar o Mary Celeste em um verdadeiro objeto da cultura pop. Porque quando faltam fatos e respostas, a imaginação humana ocupa o espaço vazio. Mais de 1,5 séculos se passou, e os corpos daquela tripulação nunca foram encontrados. O navio foi recuperado, os pertences continuavam lá, mas aquelas 10 pessoas nunca mais foram vistas. Talvez a verdade tenha desaparecido junto com elas. Alguns mistérios não assustam pelo que sabemos, eles assustam justamente pelo que jamais conseguiremos descobrir. O que você acha que aconteceu a bordo do Mary Celeste? Qual dessas teorias faz mais sentido para você? Piratas? O terrível acidente causado pelo pânico dos gases? Ou você acha que existe algo sobrenatural que a ciência ainda não consegue explicar? Deixe a sua teoria aqui embaixo nos comentários, eu quero muito ler. Se você gostou dessa investigação, deixe o seu gostei. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Nos vemos nos próximos arquivos. Até lá, e cuidado com o que pode estar escondido na névoa do oceano.